Olá, pessoal, que bom. Estamos juntos novamente aqui no grupo de amigos online, trazendo esta série de estudos sobre a fé, tomando como exemplo a vida de Abraão, ali do livro de Gênesis, e trazendo aplicações para nós na época, na dispensação da igreja, ok? Que Deus te abençoe, agradeço a você pela tua fidelidade, pelo teu interesse, nos acompanhando nesta série. Mantenha o seu coração aberto para aquilo que o Espírito Santo tem para falar nesta hora, ok? E Deus te abençoe. Hoje nós vamos ver o estudo número 22, confirmação. A palavra confirmação vem de sinal, ok? Sinal. Nós pedimos alguma coisa a Deus, ao Espírito Santo, e pedimos a confirmação através de algum sinal, ok? É sobre isso que nós vamos estar falando. Nós temos que entender que há uma diferença entre o contexto do Velho Testamento e o contexto da Nova Aliança. A gente tem que guardar esse ponto para a gente saber fazer a diferença entre uma coisa e outra. Deus é Espírito, e a maneira, a forma como Ele se manifesta, como Ele fala, é uma questão espiritual. E questões espirituais são discernidas pelo coração. Então tem que haver uma disposição da nossa parte, e é sempre uma disposição de fé para ouvir aquilo que Deus tem para falar. Ok? A mesma coisa com relação à revelação escrita, que é a Bíblia. Eu entro para dentro da Bíblia com o coração escancarado, aberto, sem nenhuma resistência, sem nenhum pressuposto ou sem nenhum preconceito, para receber do Espírito Santo a revelação da palavra, para que ela possa entrar na minha vida e transformar a minha vida, ok? Então é assim que funciona, e nós vamos estar tratando alguns aspectos, né? Não dá para falar de tudo com relação a esse assunto. E nós tomamos aqui o capítulo 24 de Gênesis, quando o mordomo de Abraão, Eliezer, foi procurar uma esposa para Isaque, lá na parentela de Abraão. O contexto é esse, o cenário é esse. E o servo de Abraão, ele teve que fazer um juramento ali junto com Abraão, que ele não ia mudar o foco da sua missão. Ok? Ali eles estabeleceram algumas condições. Então está no capítulo 24, não vou entrar nos detalhes aqui. E o mordomo partiu em direção à terra da parentela de Abraão. E, evidentemente, Abraão, um profeta, ele disse, olha, o Espírito do meu Deus vai te conduzir. Pronto, ele só falou isso. E, realmente, ele chegou até um determinado ponto de um poço para recolher água, e ele fez um pedido ao Senhor, e interessante que ele usa, o Senhor, o Deus de Abraão. Ok? E ele estabeleceu uma determinada condição para que ele tivesse êxito na sua missão, que era escolher uma esposa para o filho da promessa, Isaque. Tudo na dependência de Deus. E o interessante é que, assim como ele orou, imediatamente o fato aconteceu bem diante dos seus olhos. Até ele ficou assustado, porque Rebeca apareceu logo em seguida. E tudo o que ele pediu, Rebeca cumpriu espontaneamente.
Aí ele foi ficando mais admirado ainda. Aí ele coloca presentes nas mãos de Rebeca. E ele pede para hospedar na casa da sua parentela, né? Porque ela se identifica, e Rebeca é filha de Betuel, filha de Milcal, casada com Naor, que era irmão de Abraão. Então ele estava exatamente no ponto. E ela o leva imediatamente para a casa de seus pais. O irmão dela, o tal do Labão, que depois uma hora nós vamos estar falando sobre ele, quando ele viu aqueles presentes, o olho dele cresceu, né? Mas tudo bem, era um costume daquela época, essa questão de presentes, de dotes e tudo mais. Que nós não vamos entrar nesses detalhes, porque a implicação, a aplicação espiritual é que mais nos interessa aqui. E a família insistiu, principalmente o pai e o irmão Labão, que ele ficasse por ali e que a jovem ficasse ali uns 10 dias para resolver, para pensar, para decidir, para ver o que ia ser e tal. Ele falou, não, a minha missão ela é direcionada. Eu vim aqui buscar uma esposa para o filho do meu senhor e eu tenho que voltar, não posso ficar aqui. Aí eles falaram assim, então vamos perguntar para ela logo no outro dia de manhã, porque ele estava querendo partir e ir embora, voltar lá para a terra onde Abraão estava. E eles falaram, então vamos perguntar para a moça se ela concorda, se ela aceita essa condição de ir com você para casar com um homem que ela nem conhece. E ela topou na hora. Aí a gente fica pensando assim, né? Nem fez pergunta, nem questionou nada. Ela falou, vamos embora. E já arrumou a mala e já subiu em cima do camelo e vamos embora. Então a história é essa. Ok? E ela foi conhecer Isaac pela primeira vez quando ela já estava chegando lá no lugar onde Abraão estava, e Isaac estava andando no campo, orando. E ela viu ele de longe. E ela perguntou para o mordomo, quem é aquele? Ele falou, aquele é o filho do meu senhor. E imediatamente ela cobriu o rosto e se colocou na sua posição. Olha aí, quando Deus está na história, as coisas caminham numa determinada direção para que a perfeita vontade de Deus se realize. Agora, quando Deus, por algum motivo, da nossa parte, não está integrado na solução do pedido ou do problema, parece que começa a tumultuar o processo. E o caminho fica mais longo e cheio de tumultos. Deus sabe o que é melhor para nós. Nós podemos não entender com a nossa mente limitada, né, com o nosso olhar limitado, mas Deus sabe o que é melhor para nós. Não há limite para Deus, só que isso exige da nossa parte uma dependência de fé, de entrega, de rendição, de confiar totalmente no Senhor. Por isso que a questão da confirmação agora nós vamos desenvolver as aplicações e implicações disso na nossa vida. Mas se você quiser conhecer em detalhes a história, é só ler o capítulo 24 de Gênesis, ok? Aqui nós citamos um versículo, agora trazendo para a nossa realidade,
que está lá em Efésios capítulo 5, versículo 17. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender. Procurem, é um esforço, é uma busca, é uma atitude de zelo. Procurem compreender qual é a perfeita vontade do Senhor. E se você for até o capítulo 5 da Epístola aos Efésios, você vai ver que o contexto é de remir o tempo, de um tempo de urgência na nossa vida, muito mais na nossa geração. Nós estamos caminhando para o tempo do fim, da dispensação da igreja, não do fim da história, a história ainda vai continuar, mas eu estou falando especificamente do tempo da igreja. E aqui Paulo adverte para que haja vigilância, prudência, remindo o tempo, estabelecendo prioridades espirituais. As prioridades materiais jamais devem assumir a primazia na nossa vida. O Senhor e a sua palavra e a sua perfeita vontade é que devem ser a primazia na nossa vida. Se a gente troca as bolas, vai ficar confuso. Então coloca o Senhor em primeiro lugar, as demais coisas vos serão acrescentadas, é o que a Bíblia diz. Porque a nossa dependência de fé, da provisão, da direção, da capacitação divina, Deus honra a sua palavra, a sua promessa. Agora, trocar, eu saio correndo na frente para ver o que eu consigo com o meu esforço, com a minha inteligência limitada. Aí depois, quando dá BO, aí eu tenho que clamar, Senhor, misericórdia. Que entrou pela porta errada, uma escolha errada, uma decisão errada. Aí Deus tem que intervir para consertar o erro que nós cometemos, quando na verdade a gente devia aprender a andar na dependência do Espírito Santo, para evitar erros que todos nós estamos sujeitos. Ok? Agora, como Deus fala? Aqui na nossa igreja local nós temos tratado desse assunto, os pastores têm tratado desse assunto inúmeras vezes. Primeiro, você precisa ter ouvidos para ouvir. Quando eu não tenho ouvidos para ouvir, como é que eu vou ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo? Eu tenho que ter humildade de coração para aceitar o que Deus vai falar. Com um coração arrogante, Deus não fala. Ele trata com arrogância primeiro. Porque o nosso coração é como uma terra que precisa ser preparada para receber a semente da palavra, da promessa de Deus. Aí o Espírito Santo vai incubar aquilo na tua vida. Mas com a terra errada, a semente se perde. O chamado, a direção na nossa vida. Então Deus começa trabalhando da maneira correta, trabalhando pela terra do coração. E nossa oração deve ser, Senhor, me dê ouvidos para ouvir. Senhor, me dê um coração para crer. Senhor, me dê uma mente ativa para entender o que o Senhor está falando comigo. E, Senhor, me dê, acima de tudo, um coração para te obedecer, com integridade, não parcialmente, mas com integridade, ok? E Deus pode falar através de uma voz audível, já aconteceu na vida de muitos. Deus preferencialmente vai falar através do testemunho interior, Ele falando com você assim numa voz suave, uma coisa que brota lá dentro de você, e o Espírito Santo traz clareza sobre aquilo,
Ele pode te dar um sonho, Ele pode te dar uma visão em aberto, como Ele pode aparecer lá no teu quarto. Deus, Ele é soberano para escolher a maneira como Ele vai intervir na tua vida. Ele pode enviar um anjo mensageiro da parte do Senhor para falar com você. Ele pode usar a igreja, o corpo de Cristo, através de dons espirituais em manifestação. Então, a riqueza de mecanismos que Deus pode usar é muito grande para cada pessoa, para cada circunstância. Mas sabe qual é o nosso problema? É a indiferença, é a distração. Nós não estamos antenados, não estamos sensibilizados para ouvir, e muitas vezes nem queremos ouvir, e nem perguntamos. Então aí complica. Deus precisa trabalhar, primeiro, essa atmosfera do nosso coração, da nossa capacidade de ouvir espiritualmente, para que você obedeça. Imagina Deus falando com você e você desobedecendo. Que situação triste e perigosa. Então, em primeiro lugar, eu quero aprender, ter sabedoria para discernir, para ouvir e para obedecer. É simples assim, não tem grandes mistérios, ok? No Velho Testamento, na Antiga Aliança, o povo, de uma forma geral, dependia do sacerdote, do rei e do profeta, porque o Espírito Santo vinha sobre essas classes de pessoas para poder trazer instrução, orientação, direção para o povo. Era esse o contexto da Velha Aliança. Hoje, nós temos o Novo Testamento da Nova Aliança. Nós temos algo riquíssimo que a igreja recebe pela primeira vez, que é a habitação do Espírito Santo de Deus no nosso espírito recriado. E cabe a Ele nos capacitar, nos corrigir, trabalhar a nossa sensibilidade, trabalhar o nosso entendimento, para que nós possamos ouvir e obedecer a Deus, e assim o Senhor seja glorificado. Só a igreja, a primeira dispensação que tem essa realidade da nova aliança. Depois, mais para frente, nós vamos ver isso se ampliando na nação de Israel. Porque Deus também tem que tratar com eles, ok? Mas o que interessa para nós não é lá na frente, o que interessa é a nossa vida aqui e agora, na dispensação da igreja, o corpo de Cristo, ok? Eu quero ouvir o que Deus tem para mim, mas antes de querer, eu tenho que pedir, Senhor, querer é uma expectativa da minha vida. Agora aqui eu vou colocar em termos corretos. Eu tenho que ter essa expectativa, mas não adianta nada só a expectativa. Eu preciso de sabedoria para entender o que Deus está falando comigo. Discernir espiritualmente, primeiramente identificar a voz do Espírito, discernir a mensagem, o conteúdo, e prontamente receber a capacitação graciosa do Espírito Santo para obedecer. Eu dependo do Espírito Santo o tempo todo, ok? Mas tudo é para a glória de Deus, ok? Bom, aí eu trago alguns versículos aqui para a gente encerrar o nosso estudo. Primeiramente aqui no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13. Quando vier o Espírito da verdade,
Ele os conduzirá, guiar, governar, liderar em toda a verdade. Então, a primeira coisa é o Espírito Santo que nos conduz na verdade ou para a verdade. Porque a Bíblia diz lá em João 17 que nada podemos contra a verdade. Ok? E Jesus mesmo orando, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então o Espírito Santo já tem uma missão bem definida, principalmente ali no capítulo 16 do Evangelho de João. Mas em Romanos capítulo 8, 14, o apóstolo Paulo deixa claro, porque todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, através do Espírito recriado, estes verdadeiramente são filhos de Deus. Ok? Essa intimidade de direção, de capacitação, de liderança, é da nova criação, da nova aliança. E por fim, aqui no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16 e 17, e aqui Jesus diz, e eu rogarei ao Pai, é uma oração, e Ele vos dará outro Consolador, o Espírito Santo, para que fique convosco para sempre, habitar em. Quando Paulo usa a expressão em Cristo, quando Jesus fala do novo nascimento, eles estão falando de realidades semelhantes. A nova criação que vem do novo nascimento, a habitação do Espírito Santo em nosso espírito recriado, o penhor, a garantia da nossa salvação. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, ele é Espírito, nem o conhece, estão na incredulidade, mas vós, ele está se referindo à igreja, àqueles que nasceram de novo, mas vós o conheceis. É um fato, e está registrado na Bíblia, porque Ele habita convosco e estará em vós, com uma missão. Então, a ajuda do Espírito Santo é a garantia de sermos winner. É isso. Agora eu preciso desenvolver um ótimo relacionamento com o Espírito Santo. Algo que deve ser experimental, não é teórico, e pessoal. Cada um vai ter que desenvolver uma intimidade, um relacionamento íntimo com o Espírito Santo, aprendendo a discernir a voz do Espírito, aprendendo a ouvir a voz do Espírito e obedecendo ao Espírito. E assim nós caminhamos em fé, em obediência, em santidade, ocupados na grande comissão até o arrebatamento. Ok? Deus te abençoe e traga clareza de entendimento na tua vida. Que você tenha uma semana maravilhosa, abençoada, transformadora. Que Deus possa usar você tremendamente na terra, afetando, tocando vidas e trazendo e ganhando vidas para Cristo. É isso que nós desejamos, é isso que o Senhor pede à igreja. E o Espírito Santo está aqui para nos ajudar. Ok? Tenha uma semana abençoada e eu conto com você a semana que vem. Um grande abraço.